Vitor Luiz, o lateral, fechou contrato por mais 2 anos no Cruz Maltino. Foi uma boa aí, tá aí o Vitor Luiz, o Vene Casagrande, uma boa pro Vasco da Gama? Eu achei uma ótima. É um jogador que, assim, querendo ou não, ele tem sempre a necessidade e a responsabilidade de substituir o Lucas Piton, que é um dos jogadores mais regulares do Vasco da Gama nas 2 últimas temporadas. E sempre que ele entra, ele dá conta do recado. Eu acho que o Vasco fez bem, sim, renovar o contrato dele. Um jogador que não tem um salário alto, muito pelo contrário, um custo-benefício. Não tem, é um custo-benefício muito bom para o Vasco da Gama. Tanto é que o Vasco topou dar 2 anos de contrato, que foi um pedido dos empresários do atleta. Então, o jogador vai assinar o contrato. Ele está com quantos anos, Vene? Confesso que eu não sei. Olha, ele chutaria 34, 35. Confesso que eu não sei. Ele ficou 17. Ele estava em 17 no Botafogo, ele devia ter uns 20. Jogou no Palmeiras também. 19, 21. Eu sou muito ruim de conta. Faz essa conta aí. Tem 7 anos que ele jogou no Botafogo. Ele devia ter uns 20, 31 anos. 31 anos. Eu ia chutar que ele tinha uns 24 anos. 31. Aí tem que ver também o cara anos, que dá o cara conta com do 33. E assim, qualidade física, né? Ele é um cara pouco se machuca. Bom marcador, bom chute. E é um cara experiente. E a gente sabe aí que o Vasco tem um grande cara nessa lateral, que é o Piton. E que ele já sabe que ele está para um suplente, né? Eu ia comentar isso, assim, muitas vezes no grupo, coisas não aparecem, analisa também o comportamento do cara. O Marcelo é bom, pode quebrar um galho. Deixa o Marcelo no banco para você ver o que acontece. Estou dando um exemplo de um cara que... Citei o Marcelo, mas tem outros que, por terem conquistado muita coisa, às vezes nem isso, uma coisa de temperamento, de personalidade, o cara arruma um problema no grupo se vai ser reserva. Vitor Luiz parece ser um cara de grupo, parece ser um cara que vai lá, dá um apoio, espera o momento, não cria confusão, não tumultua o ambiente. É bom ter um cara desse. Na hora que precisa, ele dá conta. Bom na marcação e, às vezes, numa situação de jogo, o Piton é bom no apoio, Vitor Luiz fecha mais a casinha, dependendo da partida como está. Os dois jogam juntos também. Isso aconteceu algumas vezes, tu faz uma dobradinha ali. E isso o Piton mais avançado e ele como lateral de E isso aconteceu muito com ele quando o Diogo Barbosa jogava no Botafogo. E ele também. E eles faziam uma dobradinha. Eu lembro disso. Então ele não está desabituado em trabalhar desse jeito. Eu gosto muito do Vitor Luiz. Essa dobradinha foi do Botafogo e do Palmeiras também. Sim. Jogaram juntos. Chegaram a jogar juntos. Diogo Barbosa e Vitor Luiz. Cara, o Vitor Luiz, assim, de verdade, eu não entendo o torcedor. Mas, na verdade, são poucos torcedores que criticaram a renovação do Vitor Luiz. Eu acho que o torcedor vascaíno deveria comemorar. Porque, querendo ou não, se o Vitor Luiz sai, o Vasco ia ter que ir ao mercado buscar mais um jogador, fechar uma contratação, negociar salário. Provavelmente o salário seria maior. O Vitor Luiz já está adaptado ao dia a dia do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama. Então, acho que foi uma ótima para o Vitor Luiz e também para o Vasco da Gama. Vene, tem mais drone? Que é como está a atualização do interesse do Vasco no Lucas Oliveira. Pois é, o Cruzeiro ele deu ok nessa negociação e agora o Vasco e o jogador estão negociando. Aquele molde de negociação que eu citei ontem em relação ao Lucas Oliveira. O Vasco está bem forte no mercado, né? Eu acho que está fazendo contratações interessantes. Sim, além disso, está conseguindo também, entre aspas, se livrar de alguns jogadores com salário alto. O próprio Maicon tem chance de ir para o Curitiba, uma informação que o Atenção Vascaíno nos trouxe, que a gente confirmou, estão negociando salário também para o Maicon ser emprestado para o Curitiba. Então, acho que o Vasco está indo bem nas contratações, porque não está fazendo investimento. Você negocia ali, divisão de direitos econômicos, o jogador chega de graça, entre aspas. Em relação ao Lucas Oliveira, é um jogador que já esteve na mira do Vasco da Gama em outras oportunidades, e o Pedrinho, presidente do Vasco, também adora o futebol dele, conhece muito o futebol dele. Eu acho que seria uma boa também, não é para ser titular, eu acho que é um jogador muito mais para agregar ali no elenco, ser um bom reserva, digamos assim. Então, enfim, é uma negociação que está avançada, mas não está fechada ainda. O quê? O pessoal no Twitter perguntando, Davi Luiz, eu vi. Você também viu, que eu vi você lendo, né? Ele está sempre participando com a gente. Conseguir achar, a gente bota de novo. O povo quer saber se o Davi Luiz vai mesmo para o Vasco, Vene. Não tem. Essa chance hoje não tem. Não tem nenhuma negociação. Né? O próprio Vasco também não tem interesse na contratação desse atleta, que é um jogador de idade avançada. Eles entendem que é um baita jogador, mas, assim, é aquilo que a gente debateu aqui. Será que vale a pena você contratar o Davi Luiz com a idade avançada que ele está? E o Vasco a gente sabe que precisa de jogador para chegar e jogar. Isso. O Davi Luiz é um cara que agrega muito no dia a dia. Então, nesse momento, não está na mira do Vasco, não. Muito bem, agora é oficial. O Hércules é jogador. Saídas do Fogão.
Preciso te contar agora sobre o interesse do Vasco em Wanderson, atacante de 30 anos de idade que pertence ao Internacional, para mim, um dos melhores nomes especulados pelo Vasco desde o início da janela. Wanderson perdeu um pouquinho de espaço no Colorado, mas é muito bom jogador, contratado em 2022, operação de 4,5 milhões de euros, o Inter ainda deve 2.250.000 euros para o time com o qual o Wanderson tinha contrato. Importante lembrar que há uma parcela, inclusive, em atraso, e o Internacional, diante da enorme dificuldade financeira, pode acabar abrindo mão do atleta. Mas a primeira oferta do Vasco ao Inter pelo Wanderson já foi recusada, as partes ainda tentam chegar a um acordo. Wanderson, que na temporada de 2024 disputou 43 jogos com 5 gols e 5 assistências, o contrato dele se encerra em dezembro de 2025, ou seja, o Colorado nem pode pedir um caminhão de dinheiro, senão o Wanderson na metade do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro interessado. Além do Cruz Maltino, há times da Rússia de olho na contratação do atleta. Para fechar as notícias do Vasco, preciso te contar também que Emerson Rodrigues está sendo devolvido ao Inter Miami, enquanto Maicon não fica para o próximo ano, zagueiro que será negociado com o Coritiba para a disputa da Série B. Informação de última hora que acaba de sair nesse instante no GE. É que o Vasco negocia com o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians. Ele que está no Dínamo, teve 2 passagens pela equipe do Corinthians, uma delas muito boa, a segunda foi muito, muito ruim mesmo, a passagem do Fabian Balbuena. Ele é o homem de confiança que foi listado por Fábio Carilli na lista de reforços que ele pediu para o presidente do Vasco, e é um nome que interessa muito o técnico de contar novamente no elenco. O Fábio Carilli, ele gosta muito do jogador, tem um apreço gigantesco pelo atleta paraguaio, e a notícia do GE é a seguinte, Vasco negocia a contratação de Fabian Balbuena. O zagueiro de 33 anos de idade defende o Dínamo de Moscou da Rússia e tem um desejo de deixar o país europeu. O vínculo dele vai até junho de 2025. E ainda diz a matéria o seguinte, a chegada de Fábio Carilli é um fator importante na negociação. Eles participaram de 3 temporadas seguidas juntos, de 2016, 2017 e 2018, foram campeões no Brasileiro de 2017. A negociação tem total aval dos dirigentes e também por parte do técnico Fábio Carilli. A informação foi divulgada pelo jornalista João Van Boysen. Mas, galera, vale lembrar também que a gente aqui no nosso canal, eu acho que a gente foi até o primeiro a listar o nome do Balbuena como indicado para o Vasco da Gama. Mas, a informação aí, segundo o GE, foi do João Van Boysen, a gente vai respeitar aí, mas a gente acha ainda que foi a gente que passou em primeira mão. A gente passou isso aí já tem quase 2 semanas ou até mais sobre o Balbuena, que estaria negociando com o Vasco. E aí, um dos pilares para essa negociação seria um cara que seria basicamente o xerife, que é o status do Balbuena, chegaria com o status também de titular, ele e o João Vitor na defesa do Vasco, inclusive boa defesa, ficaria em defesa bem confiável do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco está fechando também com o Lucas Oliveira, jogador com passagem pela Valladolid, pelo Cruzeiro, estava no Japão, além, é claro, também de Lucas Freitas, formado na base da equipe do Palmeiras e que passou pelo Juventude, emprestado na última temporada. E aí, Balbuena, você acha que seria uma boa, sim ou não? Quero saber a sua opinião. E mais um nome também, galera, que foi muito falado, muito perguntado, toda hora eu recebo mensagem sobre esse nome, Joaquim Lavega, jogador de 19 anos, uruguaio, atacante pelas beiradas, atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele é um cara de muita qualidade, está de saída do River Plate do Uruguai, e segundo informações do Matias Torres, Joaquim Lavega é o novo jogador do Vasco. A gente não tem essa informação ainda, a gente vai respeitar a notícia do colega, mas a gente sabia que estava muito próximo, então, basicamente, se realmente confirmar a informação do Matias Torres, os detalhes burocráticos que não conseguiram ser acertados anteriormente, teria sido acertado e o Vasco conseguiria essa negociação.
Cara, se vier Balbuena, Joaquim Lavega e Wanderson, muda realmente a cara do Vasco da Gama para 2025. Lembrando, teve a saída de Léo Pelé, que gerou 10 milhões de dinheiro para o Vasco, saída do Maicon por empréstimo, devolução do Emerson Rodrigues para o Inter Miami, várias situações realmente acontecendo no Vasco, e eu acho, sinceramente, que se chegar esses atletas, seria um ponto muito positivo para o Gigante da Colina. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, cara, falta muito pouco para a gente alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!